baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na velocidade da notícia que não para de acontecer, com a força de motor gerado por uma categoria forte que não foge da pista, do povo e da carga, está entrando no ar. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Muito bem, olá, boa tarde, em Vitória da Conquista, 12:10. Estamos começando mais uma edição do programa Rádio Chofer, aqui pela Melodia FM 87.9. Também ao vivo com imagens pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, @Melodia Conquista. Agora 12:11, estamos começando o seu encontro diário com a informação aqui pela Melodia 87.9. Eu sou Genildo Ribas. E juntos, vamos conferir os principais fatos que movimentaram a nossa cidade, o nosso estado. Sempre temos notícias de todo o Brasil e do mundo. Hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025. O programa Rádio Chofer é uma iniciativa do Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região, sempre com muito carinho, muito respeito, compromisso com a categoria dos rodoviários, dos motoristas, dos condutores. Ontem foi dia dos transportadores, anteontem foi dia dos motoristas. Então, assim, a gente tem sempre aquele carinho especial para essa categoria. Aqui, na Rádio Chofer, as notícias mais importantes do dia, você confere com análises, com entrevistas. Inclusive, hoje teremos uma entrevista importante. Falaremos de economia, de política, de clima, de trânsito, tudo o que você precisa saber para seguir muito bem informado na tarde de hoje. Fique com a gente até 13h. O programa Rádio Chofer está no ar. Hoje, 18 de setembro, celebramos o Dia dos Símbolos Nacionais. Você sabe quais são os símbolos nacionais? Tem a bandeira, né? A bandeira é um símbolo nacional que deve ser respeitado. O hino nacional é outro símbolo. O selo, tem vários selos. Tem até o selo das cartas também, que são símbolos nacionais. As armas da República representam aí a nossa identidade, a nossa história, a soberania do povo brasileiro. Mais do que símbolos, são lembranças de que o país precisa ser respeitado e valorizado. A data também marca o Dia Internacional da Igualdade Salarial. Um lembrete aí, ainda que há uma grande distância entre os salários dos homens e das mulheres, que recebem pelo mesmo trabalho, mas existe essa diferença salarial ainda no Brasil. É um problema, né? Um problema que não é apenas estatísticos, mas um problema social que exige, portanto, políticas sérias para ser aí superado. Hoje também é Dia Mundial da Monitorização da Água. É verdade, num tempo aí que vemos a seca em diversos lugares do nosso Brasil, em especial do nosso Nordeste, e enchente em outros, né? Há uma disparidade muito grande em função, logicamente, do tamanho do Brasil. Nós temos um país gigantesco e também nosso estado da Bahia é muito grande, é maior do que diversos países de vários locais do mundo.
E é preciso aí cobrar a responsabilidade do uso e o cuidado com os nossos recursos hídricos. Afinal de contas, a água é um bem comum e essencial para todos. Sem água a gente não sobrevive. Estamos aqui neste momento, eu e meu querido Lázaro, que a gente está tomando a água. Mas já pensou se não tivesse essa água para nos hidratar? Não teríamos vida na Terra. Portanto, é um dia aí mundial da monitorização da água. São 3 datas diferentes, mas que nos fazem pensar. São símbolos, a igualdade e a água. 3 pilares aí de uma nação que ainda precisa aprender a cuidar melhor do que é seu. Agora, 12h15. E por falar em água, vamos saber como é que tá o tempo, né? Vamos ver se vem chuva por aí. Como vai o tempo e a temperatura? Nossa, Vitória da Conquista tá um tempo calor, abafado, né? Tempo bem parecido com o de ontem. Sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado aí durante a noite. Temperatura varia conforme o portal Clima Tempo, mínima de 16 graus e máxima de 26 graus. Não há probabilidade de chover, ou seja, não vai cair água na nossa região no período de hoje. O vento sopra 11 km por hora, a umidade relativa do ar é de 47%, a mínima e a máxima 94%. O astro-rei nasceu às 5h37 e vai se pôr às 17h38. E o tempo também será um dos nossos assuntos aqui hoje, porque hoje nós vamos conversar com Lázaro Paixão, ele que é o famoso voador, né? E ele também entende bastante do tempo, porque o tempo é fundamental para a atividade esportiva que ele pratica, tá? Neste momento, nossa Vitória da Conquista registra a temperatura de 25 graus e a umidade relativa do ar em 44%, tá bom? Agora, 12h17. Lembrando que direitos não são dados, são conquistados, por isso o Sintra-VC luta por garantias de emprego, renda e benefícios para toda a categoria. Portanto, o associado do Sintra-VC conta com assistência jurídica gratuita, salão de beleza para toda a família, descontos em exames e muito mais. Basta ligar no 3423-4959, faça a sua adesão. Sintra-VC, na luta por emprego e renda. Gestão é de Álvaro Souza e toda a sua diretoria. E por falar em diretoria, queria mandar um abraço especial para o Maurício, né? Maurício, diretor de comunicação, tá ligado com a gente todos os dias, com um carinho muito especial com o nosso programa e comigo. Maurição, sabe que eu gosto de você demais, tá bom? E os demais dirigentes, a Thelma também, tá ligado com a gente, toda a diretoria, sem exceção, tá? Pra ninguém ficar com raiva de mim, toda a diretoria, fica aquele meu abraço, aquele carinho especial da Rádio Chofé pra vocês. E quem tá ligado com a gente no Instagram é o Luiz Vasconcelos. Olha, o querido capitão Luiz Vasconcelos vai estar aqui hoje, depois do nosso programa, tem o programa Portal Notícias Bahia, ele vai estar sendo entrevistado aqui por Luciana Novaes e Léo Pereira. Forte abraço. E hoje nós temos a entrevista aqui especial. Eu digo que nada acontece por acaso. Sempre tem um motivo para alguma coisa. Então ele estava no momento certo e eu também nos encontramos. Eu tinha esse desejo de encontrar com ele para que a gente batesse esse papo e entendesse sobre a atividade esportiva que ele pratica, que é uma atividade bastante desejada, bastante prazerosa. Estamos hoje aqui com Lázaro Paixão, o voador. Ele que está voando, pasmem, ele que vai voar toda a Bahia. Toda a Bahia é o objetivo, é o projeto dele. Ele já voou aproximadamente 50% do nosso estado e eu acredito que ele não vai parar no nosso estado. Ele vai para outras dimensões, outros céus. Muito boa tarde, Lázaro, como é que você está? Seja bem-vindo ao programa Rádio Chofé. Ô, Genildo, muito boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes aí que tá acompanhando aí a Rádio Chofé. E é isso, o projeto justamente vem, né, intrínseco na estrutura de contemplar todos os municípios da Bahia
E a gente, claro, nesse meio tempo já estamos saindo do estado também, já vou em alguns outros estados, mas vamos ver até onde chega, né? Lázaro, fala para as pessoas que não te conhecem. Qual é a modalidade que você pratica? Pronto, vamos lá. O meu nome é Lázaro Paixão, na verdade, né? Eu sou, inclusive eu não vivo do voo, é uma coisa que até que causa alguma confusão, né? E a modalidade chama-se paramotor, né? Conhecido como paramotor. Basicamente é uma asa de parapente que você consegue voar sem motor, né? Basicamente a mesma coisa, porém o pessoal, né, integrar um motor e aí a gente consegue decolar. As vantagens são, decola do chão, consegue manter um voo coordenado mais fácil, certo? Então basicamente é conhecida como paramotor essa modalidade. Muito bem, ele que tem voz de locutor também, vocês já perceberam, né? Ele que tem voz de locutor, ele que é influenciador também, tem vários seguidores. Mas, Lázaro, vamos ao assunto principal, voador. Por que esse nome voador? Então, cara, é boa pergunta, viu? E isso surgiu tão aleatoriamente, né? Tão aleatoriamente. Na verdade, quem voa normalmente tem esse hábito de já se auto-identificar como voador, né? Então, nos chamamos pessoas que voam nessa modalidade, raramente são conhecidas como piloto. Então, a gente tem hábito de tratar como voador. Então, aí surgiu, né? Como eu estou basicamente andando aí pela Bahia, aí eu pensei justamente a questão da carona, né? De carona com o voador. Surgiu e fechou. Bacana. E me diz aí, como começou essa história do voador? Há quanto tempo? O que lhe despertou? Olha, eu quero fazer isso na minha vida. Muito boa pergunta. Olha, veja bem, isso deve ter aproximadamente 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses. Não que eu comecei a voar, eu já comecei a voar muito antes, né? Mas o projeto de sair voando na Bahia tem mais ou menos 1 ano e 5 meses, justamente porque eu sempre voei muito em Conquista, né? Como conquistei minha cidade, eu sempre voei muito. Só que chegou um momento que eu conhecia, cara, cada detalhe de Conquista. Então, assim, o meu voo em Conquista, como era muito regular, aproximadamente 1 a 2 vezes por semana, eu já conhecia tudo. Eu falei, cara, eu quero conhecer novas paisagens, novos lugares, novos ares, né? E aí eu achei que seria uma boa ideia voar pela Bahia. Entendi. Então, tudo começou aqui em Conquista. Eu tive a oportunidade, quando eu tinha meus 19 anos de idade, de saltar de paraquedas, né? Sim. E na época também, um amigo meu chamado Albert, você deve conhecer. Sim, conheço sim. Foi um dos primeiros a fazer esses voos panorâmicos aqui na nossa cidade, no paramotor também. Isso. Então, assim, ele me chamou para esse esporte, só que no momento não foi oportuno para mim. Mas eu admiro bastante esse tipo de esporte, o esporte considerado radical, mas é bem seguro. Muito seguro. Eu queria que você falasse pra gente sobre a segurança, porque eu sou seguidor da sua página e fico imaginando, cara, será que não tem perigo? Eu fico assim, quais são os riscos do esporte? Sabemos que qualquer modalidade de esporte radical existe riscos. Eu já comentei isso aqui no programa. Mas cabe àquele que pratica o esporte radical revisar sempre o seu equipamento, revisar sempre as medidas de segurança. No caso do voo, você vai nos dizer quais são os riscos existentes e como é que você se sente seguro, a partir de quando você se sente seguro em relação a toda a modalidade, a tudo que acontece nos bastidores e durante o voo. Perfeito. Genildo, para falar de segurança, eu já vou te dizer, inclusive, o que propiciou, né, o início da página, né, de Carona com Voador. Eu havia trocado o equipamento, só para entender, o motor que a gente usa, ele não é essencial, certo, para o voo. Ele é essencial para a manutenção do voo, da altitude. Se eu perco o motor, eu consigo tranquilamente pousar. E, inclusive, o meu primeiro vídeo, que chegou a 1 milhão de visualização, pra você ver, o pessoal fica curioso, né? Chegou a mais ou menos 1 milhão, eu devia ter, não sei, 1.000 seguidores, alguma coisa assim, né? Em torno disso. Foi justamente porque eu comprei um equipamento novo, o meu estava sempre quebrando, eu comprei um novo, e eu fiquei tão entusiasmado que eu resolvi sair voando, tipo assim, eu ia fazer um voo mais curto e acabei fazendo um voo mais longo porque era muito gostoso, o equipamento era bom. Nesse meio tempo, acabou o combustível, eu sabia que podia acabar. Então, note que existe uma segurança muito grande porque eu permiti que o combustível acabasse, certo? Eu, obviamente, subi um pouco mais e aí, quando esse combustível acabou,
certo? Eu estava um pouco alto, deu tempo de eu pegar meu celular e fiz um vídeo para alguns amigos dizendo que o combustível tinha acabado e que eu ia pousar em segurança, enfim. Esse vídeo acabou que, como eu postei no Instagram, né, ele acabou que, né, ganhou o mundo e daí iniciou essa questão de carona com voador. Então, só para você entender, se for praticado, né, de forma consciente, né, precisa haver um curso, não dá para simplesmente você pegar, eu vi a página do voador, vou comprar o equipamento e sair voando. Eu não aconselho, né, não recomendo, é extremamente perigoso, porque tem técnicas que você precisa aprender, certo? Mas se isso for realmente obedecido, né, você também tem que observar a questão meteorológica, inclusive é uma das mais importantes para a gente que voa, é a questão meteorológica, certo? A gente tem que evitar ventos fortes, né? Chuva, formações de chuva, inclusive o horário também, o horário ideal para quem pratica, né, e quer praticar, vamos dizer assim, essencialmente em uma segurança maior, correto? Então, o ideal é voar sempre de manhã até as 8 da manhã, 9 horas mais ou menos, e sempre após as 4 da tarde. Então, essa é a forma segura de voar, né? Obviamente, eu acabo voando meio-dia e tal, mas é uma outra história, é um projeto, eu preciso minimizar custos, então, tem uma série de situações. Mas é muito seguro mesmo. Eu te falei que eu nunca voei em paramotor, mas eu me recordei que no litoral, nosso litoral ali em Serra Grande, existe vários voadores ali, eu fiz um voo duplo com um profissional lá, não me recordo o nome dele. Ele já vive daquilo ali, faz voo duplo ali no litoral, na praia de Serra Grande, no pé da serra. Sim, conheço. Né? Então, assim, em relação à segurança, existem locais que são mais seguros em relação à meteorologia, a ventos, a térmicas. Entendo que o litoral é o melhor lugar para se voar dessa modalidade. Você me corrige ou eu estou errado? Não, perfeito. Você está completamente correto. O litoral seria de 0 a 10 em termos de apropriado, né, de um local apropriado, seria 10. Então, o litoral, certo, seria o ambiente perfeito, certo? Por quê? Porque como o vento, ele vem aí da região do mar, né? Então, ele vem liso, a gente chama de vento liso. Então, ele é perfeito. Ele não balança, ele não... Cara, então é perfeito. Simplesmente... É um vento constante. Um vento constante e, além de ser constante, é um vento que não tem turbulência, né? Quando a gente vai para o interior, que é o nosso caso, Vitória da Conquista, a gente começa a ter que observar, porque o vento, se ele estiver um pouquinho forte, tem locais que é mais tranquilo, tem locais que é mais balançado, então aí muda um pouquinho. Mas assim, quem pode voar no litoral vai encontrar um ambiente perfeito. Só para as pessoas entenderem, nossos ouvintes da Rádio Chofé, o paramotor é uma asa, né, se chama de asa, como se fosse um paraquedas. Não é isso? Exato. E o que dá a impulsão é um motor que você carrega como se fosse uma mochila. Exatamente, não é exatamente. Isso? Aquele motor lhe dá a impulsão, por isso que você consegue decolar do chão, qualquer que seja o local. Perfeito, exatamente. Não é isso? Isso. Pronto. Isso. Então, para quem quer praticar esse esporte, Lázaro, é possível na nossa cidade? Sim, muito possível. Eu acho que eu abordo até pouco esse tema, né? Mas já que a gente está conversando sobre isso, aqui em Vitória da Conquista existe pelo menos uns 2 instrutores, dentre eles um que é amigo pessoal, viaja comigo, muito responsável, super recomendo, né? Vegeta aí, da Conquista Fly, certo? Então, assim, ele é um cara muito consciente e você pode sim estar fazendo um curso. Inclusive, um detalhe, só em relação a custo, o pessoal não sabe como é barato, né? Um curso custa aproximadamente R$6.000, certo? Sendo que você não precisa comprar nada. Você vai, é igual a autoescola, você chega lá, só você vai ver com o cara, faz um parcelamentozinho, enfim, e vai sair voando perfeitamente bem. Esse curso fora o equipamento que você vai ter depois. Isso. Posterior, Aí caso você queira. Correto. Depois que você terminou, cara, eu gostei, aí você já fiz alguns voos, já sei voar, o cara já me liberou, aí eu quero agora entrar pro mundo do voo. Pronto, aí você vai comprar o equipamento, com certeza o seu instrutor vai lhe orientar qual é o equipamento correto, enfim, e você vai seguir sua vida aí. Porque tem muita gente que ele segue no Instagram e fica assim com uma certa inveja boa, fala, cara, eu quero fazer isso da minha vida, em algum momento eu quero voar, eu quero enxergar a nossa casa de uma outra perspectiva. Exatamente. Olha, Genildo, isso, cara, eu vou te dizer que em relação ao esporte, a modalidade de esporte, o voo, ele tomou, assim, completamente
o meu tempo. Então, assim, hoje eu não pratico um outro esporte, né? E a gente tem a necessidade de ir para uma academia, coisa assim, eu ainda vou quando dá tempo. Mas, assim, moto, por exemplo, eu gostava muito de moto, né? Hoje eu tenho moto e tal, mas não ando praticamente. Porque o tempo que sobra, eu dedico ao voo. Porque realmente é um esporte diferenciado, é muito bom, certo? Seguro e muito gostoso de ser praticado. Eu, particularmente, eu vejo os seus vídeos em cada lugar maravilhoso, cara, que você consegue enxergar aquilo... Você consegue transmitir o desejo de muitas pessoas através de seus vídeos. Eu vou dar um exemplo que você passou na Chapada Diamantina ao lado daqueles daquelas pedras maravilhosas, aquelas montanhas gigantescas. E eu fico ali, cara, que visão espetacular. Exatamente. Inclusive, nessa viagem da Chapada, eu ia visitar a Cachoeira da Fumaça, que eu acho que é uma das cachoeiras que vai me propiciar voar próximo. Só entendendo que essa modalidade de voar em montanha, voar em cachoeira, exige um conhecimento um pouco avançado, vamos dizer assim, no voo. Não é a mesma coisa, é mais complicado, né? Não é que uma pessoa que está iniciando vai ter que se abster desse voo, não é exatamente isso, mas ela precisa ter muito mais conhecimento, porque a gente tem muita turbulência, muita rotor, muita coisa que influencia no voo. Mas, no meu caso, já estou mais acostumado a voar nessas condições. Então, eu voei no Morro do Painácio, né, que é belíssimo. Por incrível que pareça, o vídeo que mais teve visualização foi um voo em relação à serra, foi um voo que eu fiz no Morro do Ouro, em Barra da Estiva. Também foi muito bonito. E teve um terceiro, só falando de montanhas, que foi o Morro do Pescoço, em Itamaraju. Então, assim, a gente é meio que vai tendo aí uma quantidade muito grande de vídeos em montanhas. Você falou da Cachoeira da Fumaça, eu me lembrei que eu também já pratiquei rapel. E já tive a oportunidade de descer de rapel na Cachoeira da Fumaça. A gente que costumava fazer os rapéis, justamente com o Albert também, que ele também praticava o rapel. Ah, sim. E a gente, numa oportunidade, fomos lá, mas as técnicas de descida, diferente de técnicas de edificações, que são muito mais estáveis, né? Na cachoeira tudo muda. Eu acredito que seja a mesma coisa. Você está ali num determinado plano alto. Quando você vai para uma região montanhosa, eu acredito que a característica e a segurança do voo muda totalmente. Totalmente. Aí é onde entra a experiência, não é isso? Sim. E em caso de pane, eu percebo que você sempre está preocupado com o local de pouso. Essa seria a sua primeira segurança? Isso, é a primeira segurança. Então, para quem voa nessa modalidade de paramotor, vamos lá. O paramotor é diferente do avião no seguinte quesito, certo? O avião a gente voa com motor com redundância, sempre tem. Então, se você pega aí um monomotor, normalmente ele usa um motor aí da marca Rotax, que ele já vem com 2 carburadores, com 2... Enfim, tudo é dobrado. Para se não dar problema, você continuar voando, certo? No nosso caso, não temos essa redundância. Até por questão de peso, enfim. São uma série de situações que não permite essa redundância. Então, assim, a gente sabe que o pouso pode ser tranquilo, porém, você precisa ter onde pousar. Então, estou voando, o motor parou, eu preciso ter onde pousar. Quanto mais alto eu estou, mais seguro é. Eu, no meu caso, né, hoje eu acabo voando muito baixo, muito baixo. Por quê? Porque a minha ideia é, além de poder apreciar a paisagem, mostrar para os meus seguidores, né, os meus percursos. Então, isso me coloca em uma situação de voar mais baixo. E aí você me perguntou em relação à segurança, no caso de uma parada de motor. Eu não sei se você acompanhou, mas eu tive essa parada na Serra do Massal. Então, assim, para mim foi talvez a parada, uma das mais complexa. Por quê? Porque eu vinha descendo, a minha ideia era descer na Banguela, a mais ou menos 20 metros aí do solo, ou seja, eu estou praticamente no solo, certo? E quando eu chegasse ao fim da serra, eu iria retomar a aceleração e voltar para o pico. Quando eu fiz isso, no final da serra, né, você bem conhece a Serra do Massal, não tem pouso, é um lugar bastante acidentado. Sim. E aí eu fui retomar a aceleração, o meu motor acabou cuspindo a vela, certo? E eu fiquei sem motor, do nada, e eu tinha que resolver. E aí eu tive que pousar. Obviamente eu não vou pousar na pista por questão de segurança, né? Tanto minha quanto de terceiros. Eu geralmente tenho essa preocupação muito forte. E aí eu pousei no meio de uma descida, no meio de árvores, mas consegui pousar bem, não quebrei equipamento, não machuquei. Então é realmente muito funcional. Já teve algum acidente contigo?
Não. Acidente, na verdade, assim, quando eu iniciei, quando voava sem motor, isso, né, faz muito tempo, uns 6 anos, eu tive uma pequena lesão na coluna, né, que não precisou de intervenção cirúrgica e tal, mas a gente percebeu que teve uma pequena lesão justamente porque o meu curso não foi completo. Então, eu comecei o curso em São Paulo. Quando eu cheguei na Bahia, eu entendi que eu já sabia voar, só que, assim, faltou, né, entendimento. Eu voava em São Paulo em praia, tentei voar aqui no sertão, acabei pousando um pouco de mau jeito, né, e machuquei um pouquinho a coluna. Graças a Deus, depois disso, eu aperfeiçoei, né, e desde então, graças a Deus, nunca tive nada de lesão, nada de problema. Muito bem, eu quero aproveitar que a gente está falando de esportes e convidar todos que no próximo domingo vai ter o campeonato de futebol society, do Campeonato dos Rodoviários. Vai começar às 8 horas da manhã, provavelmente vai durar aí até meio-dia, 2 horas da tarde, ou mais um pouco, mas vai ser um momento de lazer para todos os rodoviários, que vão ser disputado um campeonato, de fato, bem organizado. Então a gente convida toda a população a estarem presentes no próximo dia 21, no próximo dia domingo, né? E levarem suas famílias para prestigiarem esse belíssimo campeonato organizado pela Sintra-VC. 11º Campeonato de Futebol Society, é o Campeonato dos Rodoviários, dia 21, às 8 horas da manhã, lá no Barão Connect 2. Não perca esse momento de entretenimento. Mas, Lázaro, fale aí qual é o seu Instagram, tendo em vista que quantos seguidores você tem hoje? Olha, veja bem, no Instagram, hoje eu tô com aproximadamente uns 270 mil seguidores. 270 mil? É quase a população de Conquista. Tá quase a população de Conquista. Só lembrando, a gente acaba postando em outras redes também, né? Eu achei que seria legal. E assim, as outras também estão aí a 200 mil seguidores, né? Algumas um pouco, o próprio Facebook também, né? Tem uma quantidade bastante significativa. E eu basicamente agradeço o pessoal sempre, né, nas minhas lives e eu acho que é muita gentileza das pessoas. Vamos aproveitar a nossa audiência, quem está nos seguindo aqui, o Luiz, a Aline, Alexandre, a Amanda Clara, a Leila Andrade, o Gesivan, meu irmão tá ouvindo a gente aqui, ó. A Andréia Decor, também a Eliette Silva e todos os nossos seguidores da Melodia. E divulga aí qual é o seu Instagram para as pessoas seguirem também, acompanhar seu trabalho, acompanhar seu lazer, na verdade, né? Que é muito mais lazer. Exato. É um lazer. Não, é 100% lazer. A gente sabe que você tem outra atuação profissional, mas as pessoas querem conhecer mais esse tipo de esporte. Isso. As minhas redes estão todas como De Carona com Voador. Então, se você colocar De Carona com Voador... De Carona com Voador. De Carona com Voador. Vai aparecer... Literalmente, quando você visualiza os vídeos, é impressionante que você fica, de fato, de carona com o voador. Você Exato. Consegue voar ali no vídeo e entender as dificuldades, entender a apreciação, consegue, pelo menos eu tenho essa percepção, de perceber também a sua alegria, a sua emoção em diversas vezes. Sim. Né, que sim, é transmitida sim. através dos vídeos, porque o voar é algo conquistado pela humanidade, né? Dizem uns que foi Santos Dumont, que foi o primeiro a fazer o avião, mas na minha concepção, essa modalidade eu acredito que é antes do avião. Sim. Na verdade, antes do avião, a gente tinha sempre objetos mais leves que o ar, né? Que era o balão dirigível, né? Que, de uma certa forma, tem até mais relação do que o próprio avião, né? Exatamente. Então, o dirigível que é... Isso, dos primórdios. Na verdade, primeiro balão, né? O primeiro balão, depois eles queriam, porque o balão tem essa dificuldade de não fazer curva, não... realmente o balão é o único objeto voador, assim, nessas modalidades que não faz curva. Então você anda 100% no sentido do vento. Então é um voo muito interessante, mas é muito complexo. Porque balão não faz curva? Não você faz não consegue curva. controlar? Não, você não faz curva. Eu não sabia dessa informação. Você não sabia? Pronto. O balão só sobe e desce. Então, assim, as pessoas conseguem fazer alguma dirigibilidade justamente mudando a gradiente. A gradiente, o vento, você já tem uma experiência, então você sabe que a gente tem ventos com direções diferentes à medida que a gente vai subindo. Certo? Então, assim, os balonistas, na verdade, eles acabam mudando a gradiente, subindo ou descendo para pegar novas correntes, mas é um negócio complexo. Para mim, eu tinha a ideia de que ele tinha uma espécie de leme
uma espécie de vela que controlaria a direção. Mas isso para mim é novo. Não, o balão não. Agora, o dirigível, sim. O dirigível ele é completamente dirigível, né? Você consegue, você tem motor, na verdade, né? Sim. Você tem motor. E você tem, inclusive, o formato é mais aerodinâmico e tal, né? E por falar em balão, me recordei agora há pouco que nós tivemos recentemente algo que eu nunca tinha visto, acidente de balão aqui no Brasil. E Exatamente. recentemente nós tivemos um acidente com vítimas fatais, né? Lá no sul do país, que abalou, né? E modificou toda a temática, toda a ideia das pessoas em relação ao balão, o balonismo, né? Exatamente. E isso é complicado, porque assim, a gente sabe, como eu disse no início do programa, que acidentes podem acontecer. Mas o importante das pessoas que praticam e que organizam esse tipo de esporte, esse tipo de evento, que pensem todos os detalhes, exatamente todos os detalhes, porque a gente sabe que, como eu disse, esporte radical, a segurança são detalhes. Exatamente. Detalhes, a questão do lado, se não me engano, foi uma trava no Maçarico, um problema lá, né, que acabou ateando fogo na história. Foi muito triste, inclusive, né? A gente lamenta muito. Muito bem. O que você... Bahia, a gente estava falando de Bahia. Você já voou em torno de 50% da Bahia. Em torno de 50%. Eu preciso até contabilizar direitinho para mostrar para as pessoas, porque tem muita cidade que a gente voou, mas foi no início. Então, assim, o canal ele tinha menos notoriedade. Então, você sabe que como a gente coloca muito vídeo, acaba ficando difícil de ir resgatar. Eu até preciso me orientar depois em relação a isso, né? Para as pessoas verem cidade específica. Mas, assim, aprimorei o voo, vamos dizer assim, né? De um certo tempo para cá. Mas todas elas foram registradas. Todas as cidades que eu estou falando foram registradas. Eu tenho arquivo e vídeo. Tem algum especial das que você voou, que você fala, não, isso aqui eu vou voltar depois? Cara, tem algumas, né? Por exemplo, teve uma que foi... Eu voltei. Eu voltei. Que foi a cidade de Correntina. Não sei se você conhece, mas é belíssima. Muito bonita, né? Carinhanha, na verdade, também. Carinhanha, o oeste, né, do nosso estado. O São Francisco parece que tem aquela magia, cara, não sei. O São Francisco é mágico, né? O Vale do São Francisco, eu acompanhei seu voo no Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa por cima também. Da ponte ali, é uma visão maravilhosa, sim, não é sim, isso? Sim. E foi um voo muito tranquilo. Aqueles voos foi... O de Bom Jesus, inclusive, foi um voo muito tranquilo, um voo bom, gostoso de se fazer, né? Então são muitas, né? Se a gente for observar, tem muito mais cidades, assim, que... É a magia, né? A magia, a natureza nos proporciona diversas magias, né? Isso. Eu acredito que aquela região, o Vale do Rio São Francisco, ali existe a magia própria daquele lugar que fez com que você apreciasse mais, não foi isso? Exatamente. Muito bem, Lázaro. Mais alguma consideração que você gostaria de passar para os nossos ouvintes? Dizer o seguinte, que se, né, porventura, a pessoa que assiste, puxa vida, eu queria voar, mas eu acho que é muito, sei lá, difícil, é inacessível, eu te digo que eu comecei a voar de paramotor justamente porque eu não tinha condição de voar em nenhum outro tipo de equipamento, certo? Então, assim, eu lhe confesso que eu com 14 anos já pensava em voar, já tinha um desejo muito grande de voar. Inclusive, eu construí uma réplica do 14 bis morando na Caatinga, lá no município de Caetanos, né, baseado em uma revista em escala. E olha que eu não tinha conhecimento nenhum de engenharia, né? Quando eu tinha 14 anos. Então, era uma paixão muito forte. E eu consegui, né, através do paramotor, que é um custo muito, muito, vamos dizer, acessível, né? Realizar o meu sonho. Então, assim, para quem quer voar, o que acha muito bonito, quer experimentar, não perca, né, de repente, aí o foco. Procure um instrutor, faça um voo duplo, custa aproximadamente R$200, R$300 mais ou menos. Hoje, inclusive, em Conquista, tem em Iobim, o pessoal vai, já pratica. Tem sim, em Iobim. O pessoal faz aqui com Conquista Fly, faz voo duplo em Iobim. Né? Então, assim, experimente, se gostar, cara, é seguro, é tranquilo, vai ter um instrutor, o cara não vai simplesmente te botar para voar em qualquer situação, é um negócio muito controlado e, né, experimente aí o voo. Muito bem, Lázaro, obrigado, agradeço demais, eu sei que você tem outros compromissos agora, lhe agradeço pela oportunidade, desculpa aí ter lhe abordado de uma forma assim, mas eu costumo dizer que nada acontece por acaso, e assim... Só tenho a agradecer a essa entrevista maravilhosa, os esclarecimentos que foi dado. Eu que realmente também sou fã do seu projeto, né? Acompanho lá, quem quiser só acompanhar de carona com o voador. Você vai ter aí todas as imagens e a noção de como é cada cidade. Além, as pessoas têm a curiosidade de saber, poxa, como é o meu lugar por cima. Tem as próprias cidades, os próprios moradores. Eu vejo que há uma receptividade muito grande, sim, né? Sim. Nos locais em que você voa.
que as pessoas nunca viu aquilo. Lugares pequenos em que as pessoas nunca viu e ficam surpresos, não, que é aquilo. Né? Exatamente. Como é essa surpresa, assim, cara, do pessoal? Né? Isso é fantástico. Eu vou lhe falar que eu já tive, de pessoas me abordar na rua, porque assim, normalmente, às vezes eu nem entro na cidade. Às vezes eu decolo sempre de fora da cidade, e quando eu tô na correria, tipo, querendo voar em 2, 3 cidades, eu acabo decolando, faço o meu voo, faço os meus vídeos, né? Volto, pouso e vou embora. Em alguns casos eu passo depois dentro da cidade de carro, indo para um outro destino. E eu já fui abordado, né? Inclusive, o que me marcou mesmo foi uma senhorinha, que ela me abordou e falou assim: meu filho, muito obrigado, eu nunca tinha visto isso, eu achei assim fantástico, é uma experiência muito bacana de ver. E assim, eu vi na televisão tal, e tô vendo aqui agora tal. Então, assim, são coisas que realmente mexem muito com a gente. Esse foi um fato, e o outro que esse, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Isso mostra que a gente tem emoção. Eu acabei até chorando, porque eu voei numa cidade conhecida por, no sul da Bahia, Ubatã. Ubaitaba. Não, de Ubatã. Ubatã pra cá, é um nome bem... Gongogi? Gongogi, pronto, isso. Perfeito, Gongogi. Eu voei em Gongogi, era um dia de semana, que aqui era feriado, lá era um dia normal. E aí eu passei perto de uma creche, certo? E beleza, as crianças todo mundo saiu da creche, eu tava voando, obviamente, no local seguro, dentro de um rio e tal, mas eu passei nas proximidades. E quando eu pousei, eu tive curiosidade, porque saiu tanta criança, as crianças da creche saiu toda. A creche é uma escola de fundamental. Sim. E aí, quando a gente chegou, cara, a professora falou assim: não, entra aqui. E eu entrei num colégio, né? E aí as crianças estavam desenhando, cara, assim, até arrepio. Desenhando ali, todo mundo desenhando a imagem, ela asa. Veio na cabeça isso, deles, elas desenham a asa, me desenhou assim, né? E com a criança, né? Obviamente, coloca aqueles coraçãozinhos, não sei o que e tal. E, cara, foi muito emocionante. Eu acho que esse dia foi muito emocionante, cara. Você falou esse fato, me remeteu. Quando eu era criança, eu tinha aqueles soldadinhos e eu cansei de pegar um pedaço de plástico, amarrar algumas cordinhas e jogava ele para cima para ver ele descer de paraquedas. Me remeteu a isso agora. E eu acredito que essas crianças que você proporcionou esse momento maravilhoso vão fazer isso também em algum momento. Além do desenho, eles vão tentar demonstrar ou eternizar aquele momento de alguma forma. Então é um trabalho fantástico, né? E isso realmente leva a emoção e pratica e cria memórias em diversas pessoas que nunca viu aquilo na vida. Nossa, como pode um homem voando pendurado em um lençol, vamos dizer assim. Lençol, exatamente. Um lençol com as cordinhas. Né? Então, isso é impressionante. Isso mexe muito com o imaginário e as pessoas que nunca viu isso ficam impressionadas. Quem já viu, fica... Quando eu vejo você passando ali na BR-116, eu falo, olha lá, vai ele ali por cima. A gente para olhar, imagina uma criança que nunca viu, uma senhora, né? E pessoas do interior. Então, é um trabalho muito bacana que você faz, além de lhe proporcionar diversas memórias e emoções. Você tem um roteiro para poder seguir ou vem aleatoriamente ali? As cidades pensam na casa. Não, hoje eu vou para tal lugar assim, e dá na doida. Eu sou uma criatura aleatória, na verdade. É bem aleatório. Às vezes, assim, por exemplo, amanhã, hoje é quinta, né? Amanhã é sexta. Sim. Pronto, eu tô com um pensamento, por exemplo, de talvez o sul, né? Do sul da Bahia, ou talvez Itabuna, alguma Itabuna, Itajuí, para aquela região ali. Só que assim, às vezes pode acontecer de eu mudar, tal, chegar amanhã, não vou para tal lugar, né? Então assim, não são todos os fins de semana que eu consigo voar, né? Mas quando eu consigo é aleatório, é muito difícil ter roteiro, muito difícil mesmo. Muito bem, mais uma vez agradecendo aqui ao Lázaro Paixão, voador da nossa cidade de Vitória da Conquista, mostrando de uma perspectiva diferente todo o nosso estado e daqui um dia outras cidades fora do estado. Agradeço, Lázaro, pela sua companhia, pela sua presença no nosso programa hoje e as portas do nosso programa estão abertas para qualquer que seja a sua divulgação, a sua informação. Venha sempre para a gente aqui trazer novidades. Perfeito, Genido. Eu te agradeço muito, inclusive, né? E você falou que foi meio aleatório o nosso encontro, né? Que sempre existe uma razão. E, inclusive, para mim foi uma felicidade muito grande. Para mim, já tô, cara, super feliz, né? De vir aqui com você. Inclusive, é a minha primeira vez numa rádio. Olha, que interessante. É a primeira vez na rádio. Já participei de outras coisas, podcast, mas assim, transmissão. E assim, eu fui criado ouvindo rádio. Então, para mim, tem um significado muito grande. Porque eu fui criado
ouvindo rádio, porque a gente só tinha a opção de rádio na roça, né? Sim. A rádio a pilha, bateria de carro, essas coisas assim. Sim. Né? Então é uma alegria muito grande para mim e agradeço sim, viu? Obrigado pela sua companhia. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar o nosso programa. A gente teria aqui um roteiro a seguir, mas ainda bem que a gente mudou esse roteiro. Amanhã a gente fala o que deve falar, mas daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Não saia daí não, é só o tempo de beber uma água, daqui a pouquinho a gente volta para finalizar. Rádio Chofer. Você está ouvindo Rádio Chofer. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Rádio Chofer. Em Vitória da Conquista, Prática Serviços Terceirizados. Equipe qualificada e constantemente treinada. Portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática Serviços Terceirizados. Venha fazer parte do nosso time acessando o site praticaservice.com.br. praticaservice.com.br e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006. 3421-8006. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Você está ouvindo Rádio Chofer. Muito bem, voltamos com a nossa programação, agora 12h53, né? Hoje tivemos uma interessante entrevista aqui com o Lázaro, né? E assim, a nossa pauta a gente vai ficar para amanhã, a gente já volta aqui para poder finalizar a nossa programação de hoje. Antes só vou ler aqui algumas matérias dos principais jornais do nosso país, começando aqui pelo estado de São Paulo, que diz que o voto secreto é retomado em PEC, capaz de livrar 108 congressistas, né? Então, basicamente, todos os jornais falam do mesmo assunto. Folha de São Paulo
diz que o Copom mantém taxas de juros no Brasil e a Fed reduz aí nos Estados Unidos. O jornal Globo informa que um dia após a PEC da blindagem, Câmara aprova a urgência para a anistia dos golpistas. Tá? Portanto, aí dentro de todos os jornais, a maioria fala-se dessa PEC da blindagem. Pois bem, chegamos ao final da nossa programação de hoje. Hoje é uma programação diferente, com entrevistas, porém com muita alegria e muita informação. O programa Rádio Chofé, você que nos acompanhou pelo Facebook, também pela Rádio Web, é um programa idealizado pelo Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região. Agradecemos aí a todos pela audiência, pela companhia. Fique com a gente, tá bom? Continue aí, daqui a pouquinho tem o programa Portal Notícias Bahia. Voltaremos amanhã ao meio-dia, se assim o nosso bom Deus permitir. Obrigado e até amanhã. Tchau, tchau a todos. Você está ouvindo Rádio Chofé. Você ouviu Rádio Chofé, a voz do rodoviário, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista, Prática Serviços Terceirizados, equipe qualificada e constantemente treinada, portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática Serviços Terceirizados. Venha fazer parte do nosso time, acessando o site praticaservice.com.br, praticaservice.com.br e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006, 3421-8006. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente